cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus e desejo a muitos, os que estão no Brasil, um bom dia. Aqui já é quase tarde, né? E eu queria, aqui nesse monte cujo eu estou, queria compartilhar convosco uma mensagem da parte de Deus, algo que Deus colocou, comunicou ao meu espírito, e eu quero transmitir para vocês. Se vocês tiverem a oportunidade, tiverem em mãos aí ao pé de vocês, perto de si, perto de vocês, a Bíblia, abram lá em Mateus capítulo 27, versículo 32, que passaremos a ler. Iremos ler alguns textos da palavra de Deus, para que façamos uma melhor alusão do que iremos passar e aprender aqui neste momento. O texto é Mateus capítulo 27, versículo 32, diz assim: Ao sair, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Agora existe um outro texto aqui, que é o livro de Marcos, que fala mais ou menos assim, quase similar ao livro de Mateus, mas pode nos trazer ou acrescentar alguma coisa a mais para que possamos perceber, entender, compreender a história, o que houve, o que aconteceu. Então no livro de Marcos diz assim: E obrigaram a Simão Sirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Isso é Marcos capítulo 15, versículo 21. Temos também Lucas 23, versículo 26, diz assim: E como o conduzia, constrangeu um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que levassem após Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, louvamos a Ti pela Tua palavra. Obrigado por esta oportunidade de nós termos ela em mãos, porque muitas pessoas, nossos pais na fé, nossos ancestrais, morreram por causa da Tua palavra. Muitos foram lançados nas arenas, foram entregues aos animais, às bestas feras, para serem comidos, devorados. Mas o Senhor aproveu-nos da oportunidade de termos ela escrita em um livro, não mais em pergaminho, e separadamente, discriminadamente, para que possamos estudar e perceber melhor o que o Senhor quer e deseja nos falar. Apesar de muitas traduções originais, traduções de uma língua para outra, se perder um pouco mais, é a Tua palavra. Mas nós, como profeta do Senhor e como ministros e mestres da Tua palavra, nós compreendemos as questões exegéticas dos originais, mas o Senhor, o Espírito Santo, é que nos traz a iluminação e a interpretação do texto, da mensagem, porque foi Tu, Espírito Santo, que inspiraste os homens e as revelaste aos homens, e inspiradamente escreveram a palavra do Senhor. E assim hoje nós podemos transmitir a mesma em o nome de Jesus. Deus abençoe. Irmãos, o que me chamou a atenção é que uma vez eu estava estudando esse texto, mas antes de tudo estava meditando também em alguns aspectos, algumas coisas da vida, porque muitas pessoas neste mundo, muitas vezes, pessoas em que nós encontramos no longo da nossa vida, na nossa caminhada de vida cotidiana, encontramos pessoas que às vezes não assumem o seu compromisso. Então eu queria intitular, e vou intitular o texto e a mensagem de hoje, do que quero vos transmitir, com o seguinte tema: Você não é obrigado a assumir responsabilidade de outrem, só o evangelho da cruz. Uma certa vez Jesus diz assim: Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e segue-me. Mas aqui nesse texto, vemos Jesus
ele a caminho do Gólgota, e nesse caminho do Gólgota, por várias vezes nós sabemos, e já até mesmo muitas pessoas já viram filmes a respeito, fazendo alusão do texto e das Sagradas Escrituras, de que, de fato, Jesus caiu algumas vezes, fraco, porque ele foi açoitado com quarentenas de chicotadas, ele foi cuspido, colocaram sobre ele uma coroa de espinho, descia sangue da sua cabeça, sofreu muitíssimo por amor de ti e por amor de mim, e por amor de muitos que ainda não foram alcançados. E Jesus a caminho do Gólgota, pelas vielas, subindo, ele carregando a sua cruz, porque aquela cruz era a cruz dele, porque aquela cruz não era sua. Ah, mas Jesus morreu por nossos pecados. Alguns teólogos dizem, Jesus morreu por nossos pecados. Morreu, mas Jesus estava sobre os ombros dele as nossas transgressões. Sim, mas aquele momento era a missão de Jesus. Aquela cruz era a cruz dele. Era a cruz que ele deveria carregar. Ele não disse que assim, olha, eu não vou carregar esta cruz, eu não vou ser crucificado, porque isso não é obrigação minha. Quem pecou foi a humanidade. Quem errou foi a humanidade. Ah, mas se Jesus levou, é por amor a nós, porque aquela cruz era nossa. Não, aquela cruz era dele. E porque ele assumiu aquela cruz e assumiu aquela responsabilidade, porque já estava predito, profetizado, dito, de que ele ia morrer de cruz. E foi ele que assumiu essa responsabilidade, então aquilo passou a ser a cruz de Cristo. Mas aquilo é o Evangelho. O Evangelho passa a ser Evangelho quando Jesus é pregado na cruz, é morto. Aí aquela cruz já não simboliza mais a maldição pelo pecado, mas simboliza o Evangelho da nova aliança, que ali sobre aquela cruz foi derramado sangue, que também passa a ser o sangue da nova aliança. Tudo se torna a nova aliança, a nova afirmação de Cristo, a nova comunhão de Cristo para com o homem, de Deus para com a humanidade, daqueles que Deus o predestinou, chamou, elegeu. Porque há muitos teólogos que dizem que Jesus morreu por todos, por todo mundo. Não. Esse todo mundo, nós temos que compreender que mundo é esse. Paulo, ele fala que nós somos predestinados bem antes da fundação do mundo. Então Jesus, ele não morreu por muitos. Ou seja, por todo mundo, por toda a humanidade. Não, ele morreu para aqueles que foram eleitos e predestinados para ser salvos. Ah, mas... E aí, mas a gente não sabe quem são e tal, e como a gente vai saber? Não, eu não concordo com isso, não. Sim, senhor, Jesus morreu para aqueles que são seus. Ele veio para os seus não recebeu, mas o relógio começa depois do arrebatamento. Mas todo aquele que creu deve ser chamado filho de Deus. Mas esses que crê, é somente aqueles que Deus elegeu e predestinou. Por quê? Existem 3 tipos de fé. A fé racional, natural, que é a fé racional, a fé sobrenatural, que exerce os dons, que todos os dons dependem da fé. E Deus, para comunicar alguma coisa no seu espírito, você tem que crer, você tem que compreender e tem que ter esta fé sobrenatural para exercer os dons, para que manifeste os dons e os sinais de Deus, manifeste e é executado através de você. Depois a fé salvadora. Essa fé salvadora, só o Espírito Santo pode colocar ou ministrar sobre o homem para que seus olhos abram. Porque o príncipe desse século cegou os olhos do entendimento de muitos para que sobre eles não resplandeça a glória de Deus, que é a glória do Evangelho, a nova aliança. Voltando ao texto, então Jesus, ele caminhando, o texto diz, vários textos aqui que acabamos de ler, fala que apareceu um sirineu. Esse sirineu chamava Simão. E este indivíduo, ele era de Cirene, e Cirene era um município ou uma cidade da Líbia, que fica costa norte da África.
Outros textos diz que ele era o Simão, sirineu, e além de ser sirineu, ele era o quê? Ele era negro. Isso mostra que de fato ele foi, né, criado na África, era um judeu africano, descendente, e ele estava em Jerusalém, naquele tempo de festa, vindo do campo, provavelmente estava a colher alguma coisa, e como naquela época era festa, as festas anuais de Israel, e Jesus estava para morrer mesmo na Páscoa, como cordeiro. E coisa interessante que ele veio, viu aquela multidão, eu não sei se ele achava que era uma festa, alguma coisa, ou se tinha conhecimento, foi ver o que estava sucedendo. E chegando lá, os romanos viu ele e o obrigaram. Algum texto, um dos textos que nós lemos, diz que obrigaram ele a carregar. Outros diz, constrangeram ele a carregar a cruz. E outros, colocar sobre ele a cruz, colocou a cruz sobre os seus ombros. E ele carregou. Então, primeira coisa, ele ficou constrangido. Segundo, ele foi obrigado. Terceiro, colocar sobre os seus ombros. Ele tinha duplicidade ou seja, dupla nacionalidade. Ele era judeu e era romano, porque ele estava numa província de Roma. Essa cidade da Líbia, Cirene, ela outrora foi ocupada pelos gregos, depois pelo Império Romano e por fim, aí livre acesso, dominado pelo Império Romano, Israel também. Então o sirineu estava em Jerusalém e eles obrigaram ele a carregar a cruz. E ele carregou. Aí eu fico a pensar assim, irmãos, a missão não era do sirineu. A missão, aquela missão de carregar a cruz e ir para o Gólgota, morrer pela humanidade, não era do sirineu. Essa missão já foi profetizada pelos profetas, essa missão foi ministrada, foi sob o consentimento de Deus, do Pai. E aí eu fico pensando, o que levou o Simão, o sirineu, a aproximar daquela grande multidão e chegar àquele lugar? Primeiro, ninguém o convidou. Segundo, ele não tinha nenhuma obrigação de ir para ali, porque o seu objetivo era sair do campo e ir para sua casa descansar. Provavelmente, ele tinha passado o dia quase todo a trabalhar. Segundo, ou terceiro, ele não precisava passar todo aquele constrangimento. E nem ser obrigado, como foi os romanos, centurião, lhe obrigaram a carregar a cruz, e nem muito menos levar aquilo sobre os seus ombros. Por quê? Irmãos, às vezes nós carregamos cruz que não são nossas, responsabilidade que não são nossas. Esse texto nos traz uma lição de que aquilo que não é para nós fazermos, não foi profetizado, não foi ministrado, não foi revelado, não foi orientado, e nem muito menos você percebe e tem o entendimento que não é para você fazer, por que você insiste em fazer ou fazê-lo? Há muitas pessoas que tomam responsabilidade que não são sua. Eu vou contar um fato aqui. Uma certa vez, sabe o que aconteceu comigo? Porque a Bíblia manda a gente ser doméstico, ou seja, ser um bom doméstico, ou seja, da fé. Manda com que a gente cuide dos domésticos da fé. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Temos que cuidar muito mais dos que são da fé. Só que há alguns fatos que nós temos que buscar de Deus orientação para ver se de fato nós devemos ajudar. Porque às vezes
nós assumimos responsabilidade que não é sua, que não é nossa, melhor dizendo. Então, o que acontece? Nós entramos em confusão, em dificuldade, nos sentimos constrangidos, as pessoas nos obrigam a fazer o que elas querem, que não é obrigação nossa, mas a gente sente o desejo de ajudar. Como o Cirineu, depois ele carregou a cruz, sentiu o desejo de ajudar Jesus. Só que não é responsabilidade, não é missão nossa. Porque Jesus disse assim: aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz. A sua cruz não é a cruz do seu irmão, não é a cruz da sua irmã, não é a cruz da sua mãe, do seu pai, da sua irmã, ou de um irmão, ou de alguém, ou quer que seja. Não. Tome a sua cruz e segue-me. Essa cruz não é a cruz do evangelho, não, Jesus, porque a cruz é sua. Se Jesus falar assim, tome a minha cruz, a cruz do evangelho, ou carregue a minha cruz, aí é outra coisa. Mas Jesus está falando assim, a sua cruz, você quer assumir a sua responsabilidade de resolver todos os seus problemas, e não é para você carregar a cruz de outro e resolver problemas dos outros. Você pode ajudar, sabe como? Não é fazendo. Você pode ajudar, sabe como? Aconselhando. Você pode ajudar, sabe como? Proporcionando, por exemplo, se a pessoa está desempregada, você indicar um trabalho. Você, por exemplo, se a pessoa está passando uma dificuldade, você ajudar no possível com uma cesta básica, já diz o próprio nome, básica. Por quê? O indivíduo também tem que se mexer, o indivíduo tem que trabalhar, o indivíduo tem que buscar postos de trabalho, o indivíduo tem que correr atrás, ele tem que arcar com os seus compromissos. E se ele é casado, ele sabe o seu compromisso. Está passando dificuldade, isso é responsabilidade sua. Se você tem filho, a responsabilidade de tratar não é dos outros, é sua, foi você que fez, em nome de Jesus. Então, para seguir Jesus também, você tem que assumir responsabilidade sua da vida cotidiana. Você tem que responsabilizar, ou tem que ser responsável pela sua missão. Qual foi a sua missão? Se a sua missão é pregar o evangelho, prega o evangelho. Se a sua missão é arcar com os compromissos do seu lar, arque com os compromissos do seu lar. Se a sua responsabilidade é alimentar a sua família, alimente. Ah, mas eu não tenho condição, as dificuldades estão aí, o coronavírus, e isso e aquilo. Olha, se você ficar reclamando, você nunca vai ter solução. Se para poder nos apropriar do reino de Deus, nós temos que nos esforçar, e os que se esforçam se apoderam dele, quanto mais para nós batalhar e prosperar na vida. O segredo da prosperidade não é fazer campanha. Não. Quem diz que você que tem que fazer campanha? A Bíblia te diz para você fazer campanha para ser próspero? A Bíblia é a nossa única regra de vida e fé. Quem inventou esse negócio de campanha? Foi os pregadores da prosperidade. Conhecido propriamente, popularmente, antigamente, como os profetas ou pregadores da doutrina da libertação. Não é libertação de expulsação do demônio, não. Libertação da miséria. Aí eles começaram a ensinar que tem que fazer campanha, que você tem que dar donativos, porque se você dá donativo, você prospera. Quem dá mais, prospera mais. Fazer campanhas e campanhas. Olha, dízimo é bíblico? É, mas você não é obrigado. Oferta é bíblico? É, mas você não é obrigado. Paulo disse assim, você tem que dar não por constrangimento, com alegria, porque Deus não quer o seu dinheiro, não. Deus não precisa do seu dinheiro. Aí, você vai, ouve esses falsos profetas da prosperidade, ouve a visão de Kennedy Hagin, o maior herege, ouve aí visões das igrejas neopentecostal que a gente vê aí, até as igrejas pentecostais já absorveram a visão neopentecostal, não era assim? Os reformados estão corretos. Eu sou renovado, creio nos dons espirituais. Talvez possa ser considerado como pentecostal.
tenho dons espirituais, mas eu não sou maluco. Eu não vou acreditar numa coisa dessa. Então, eu vou carregar a cruz do Evangelho. E vou carregar a minha cruz e assumir a minha responsabilidade para que eu possa arcar com meus compromissos, para que eu possa viver agradavelmente. Eu não posso nem mesmo transferir a minha responsabilidade toda para o governo. Porque a responsabilidade de trabalhar, conquistar é minha. Então nós temos que parar de transferir responsabilidade para os outros, ou assumirmos responsabilidade que é das outras pessoas. Isso não é amor, isso não é ajudar. Então, querido irmão, o Cirineu não era para ele estar naquele momento. Parece que curiosidade mata. Quando você é curioso, chega numa multidão, quando você quer saber da vida dos outros, você acaba entrando em confusão, assumindo responsabilidade que não é sua. E há indivíduos que gostam de usar os outros. Eles gostam de pedir ajuda e depois coloca você em situação difícil. E você ajuda uma, aí depois ajuda duas, ajuda três, depois ele vai e fica de boa lá e você dá prova. Meu irmão, abre o olho no nome de Jesus. Abre os olhos do entendimento. Não assuma a responsabilidade que não é sua. A cruz que Jesus falou que é para você carregar, você carrega. Carrega a sua cruz, não a cruz dos outros. Cada um tem uma missão. Mas há pessoas que não tem o chamado de pastor, quer ser pastor. Não tem o chamado de missionário, quer ser missionário. Ele não tem chamado ou não tem o dom de Deus para ministrar louvor, quer assumir, porque é fama. Está mais interessado em mercadejar o evangelho do que assumir uma coisa que Deus lhe preparou. Então, meu irmão, não seja aquilo que Deus não pediu ou não te chamou para ser. Não assuma a responsabilidade que não é sua. Se Deus não falou para você abrir igreja, não abra. Se Deus não falou para você pastorear uma igreja, não pastoreia. Ah, mas eu sou ministro, sou pastor. Não, espera o tempo de Deus. E Deus vai lhe revelar, vai lhe mostrar, vai tocar no seu coração, vai colocar paz no seu coração para que você assuma um ministério ou cuide de pessoas. Porque a maior missão é você carregar a sua cruz, cuidar de você, cuidar do seu psique, cuidar da sua mente, cuidar da sua família, cuidar da sua vida primeiro, para depois você fazer a vontade de Deus. Por exemplo, um dos requisitos que falam em 1 Timóteo capítulo 3, fala que se o episcopo, ou seja, o bispo, se ele não sabe governar nem sua própria casa, como é que ele vai governar a casa de Deus? Então primeiro cuida da sua vida. Assuma a responsabilidade do seu lar como esposo. Você, minha irmã, como esposa, no nome de Jesus. Para de dar trabalho, para de arrumar confusão, para de intriga, para de discussão. No nome de Jesus. Ué. Porque o reino dividido não existe não. E depois quando o casamento desintegrar, não coloca a culpa no seu cônjuge. Nem você que é marido, nem você que é esposa. Assuma o seu compromisso. Toma a tua cruz e segue a Cristo. Toma a tua cruz e vive o Evangelho. Toma a tua cruz e siga Jesus, as pegadas de Jesus. Corra a ponto de o alcançar. Aprenda isso no nome de Jesus. Mas agora eu te pergunto, o que o Cirineu tinha que fazer lá? Foi entrar numa situação que não era dele. E aí obrigaram. E o problema é que não foi Jesus que passou a cruz para ele carregar. Foi ainda, gente, foi segundo que lhe obrigaram a carregar aquela cruz. Ah, já que você está aí, você está dando palpite aí na vida de Jesus, então, carrega tu então a cruz aí. Faz alguma coisa então. Entrou na prova, pegou a cruz, colocou em cima dele. Às vezes acontece assim. Então, meu irmão, não intrometa na vida de ninguém. Fica na sua vida. No nome de Jesus, você vai entrar em problema, dificuldade, vai entrar na prova. Cuida de você, porque quando você estiver cuidando de você, você vai ter possibilidade de aconselhar outras pessoas e ajudar, não assumir a cruz.
mas orientando como carregar esta cruz. Ok? Não é para você assumir nada não. Então, eu quero dizer para você, Sirineu, você veio do campo, vai para casa. Tem muita gente que vem do campo, vem do trabalho, o que ele faz? Para na praça, fica lá, observando o que está acontecendo. E depois, de repente, já começa a entrar na vida dos outros. Começa a carregar a cruz que não é sua. Começa a ouvir coisas que não deveria ouvir. É influenciado a fazer coisas que não é para fazer. Assumir cruz que não é sua. Mas eu te digo para você, meu irmão, nessa manhã e nessa tarde, no nome de Jesus, não seja como Sirineu. Ah, mas estranho, mas essa mensagem é complicada, pastor. Mas aquela cruz é do Sirineu, né? Jesus estava carregando os pecados. Ali tinha contido os pecados. Não, meu irmão, os pecados estavam em Jesus, não estavam na cruz, não. Atenção. Porque o texto, o profeta disse que ele levou sobre si as nossas, o quê? Enfermidades. Então, ele levou sobre si, foi nele. Na cruz não tinha pecado, não. A cruz era de madeira, só era um instrumento de morte, um instrumento de maldição, ou seja, de condenação àqueles que cometiam um delito. Ele, sem cometer delito, ele foi pregado naquela cruz. Mas aquela cruz era dele porque era a missão dele. É por isso que Jesus estava no barco, atravessando o mar da Galileia, conhecido propriamente também como o mar de Tiberiade. Ele estava dormindo tranquilo, porque ele sabia que não ia morrer afogado, ele ia morrer de cruz. Porque esta era a missão de Jesus, morrer na cruz. E aquela cruz já estava preparada há muito tempo, bem antes da fundação do mundo. No entanto que vemos figuras no Antigo Testamento apontando para Cristo. Os holocaustos eram um instrumento de morte, era instrumento de sacrifício, já apontava para Cristo. Então aquela cruz não era para o Sirineu carregar. O holocausto não era para o Sirineu ir. O Sirineu não ia morrer de cruz, não era a missão dele naquele momento. Era a missão de Jesus e que Jesus ia cumprir e ninguém jamais ia impedir a sua missão. Aquilo é para mostrar para a gente entender que não devemos assumir missão de ninguém, porque seremos o quê? Primeiro, obrigados, seremos constrangidos e carregaremos coisas sobre os nossos ombros que nós não queremos carregar. Ok? Que não é obrigação nossa. Então aprenda com a palavra de Deus, no nome de Jesus. Não assume uma cruz que não é sua. Não carregue a cruz do seu irmão, mas carregue a sua cruz e segue a Jesus. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu agradeço por essa oportunidade, você nos ouvir. E espero que vocês tenham aprendido alguma coisa da parte de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero fazer uma pequena oração. Deus, no nome de Jesus, esse meu irmão, esta minha irmã que nos ouviu, o Senhor alcance agora neste momento, no nome de Jesus. E dê sabedoria, Pai, para administrar a sua vida. No nome do teu Filho Jesus Cristo. E toda falta de entendimento o Senhor tira já. Dê conhecimento para que possa sair bem da sua vida cotidiana. E toda força diabólica caia por terra em nome de Jesus Cristo. E tu ministra para a tua graça, sabedoria e entendimento, ciência da tua parte, para compreender toda a tua palavra e a verdade. No nome de Jesus. E que nesse decurso desses dias, em meio a essa pandemia do coronavírus, possam os teus filhos sobressair, carregar a sua própria cruz, não ficar procurando, mas trabalhar e vencer. E o Senhor dê uma saída e ilumine o coração de cada um, para que possa sair bem sucedido na sua vida, carregando a sua cruz e seguindo a Jesus. Eu te agradeço nesta manhã e tarde, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Que Deus abençoe Cristo. Muito obrigado e até a próxima live. Deus abençoe.